Muito bem, senhores. Seja muito bem-vindo a esta análise de fechamento de mercado da Rota Day Trade do dia 1º de agosto de 2025. Estamos começando o mês muito bem e fechando a semana muito bem também, né? Que semana, meus amigos, que semana! Hoje vou mostrar para vocês as operações que aconteceram no pregão de hoje, né? Um pregão que não foi tão agitado, né? Embora foi um dia de payroll, um dia de agenda quente, né, no mercado, mas não foi um dia com tantas operações, né? Foi um dia mais travado do ponto de vista de oportunidades, tá? Mas foi um dia muito interessante, né? Vamos começar então a fazer nossa análise no mercado internacional, onde a gente analisa aqui os principais ativos do mercado internacional, Nasdaq, índice alemão, eurodólar, ouro, Bitcoin e outros ativos, beleza? Eu, como de costume, fiz no meu morning call, que é a análise que eu faço, né, todos os dias de manhã, né, por volta ali das 8h30 da manhã, eu faço uma análise de mercado e eu traço um panorama completo do que esperar do mercado de determinados ativos, né, desses ativos que eu te falei, o que esperar deles, onde que eu estou buscando compra, onde que eu estou buscando venda, né, o que eu pretendo fazer no mercado naquele dia. Essa análise, esse morning call, ele é fechado, ele é para um grupo privado, e eu já deixo aqui o meu convite para você, que se quiser conhecer esse grupo, para você ter acesso, para você conseguir operar o mercado internacional com mais clareza, o link está na descrição do vídeo. O Morning Call de hoje foi esse aqui, né, do dia 1º de agosto, e eu até fiz o alerta aqui do S100, né, que ele estava numa região, ele estava se encaminhando para uma região de suporte, e que se ele chegasse nessa região aqui, é onde eu iria buscar uma operação contra a tendência. Quem viu o Morning Call ficou esperto e conseguiu pegar essa operação maravilhosa no S100. Né? O S100 ele vinha de um dia de corretivo, né? Depois de uma tendência de alta, uma power trend, né? Que a gente chama de power trend quando as médias estão paralelas assim. Fez um candle muito feio no pregão de ontem, né, que há tempos não se via uma barra preta desse tamanho, né? Talvez só ali em maio mesmo foi a última vez que a gente tinha visto uma barra com essa amplitude, né? Com essa violência. E o mercado hoje deu sequência a esse movimento corretivo. Né? Lá no Morning Call, por que eu desenhei essa região aqui, identifiquei essa região como uma região de pressão? Primeiro, né, já fica aqui desenhado, tem uma retração de Fibonacci passando aqui, tá, desse movimento. Estão vendo aí? Desse movimento de queda, de alta. Tá? Então, era a retração de 76 desse movimento. Tá? Nós tínhamos também uma zona de troca de polaridade aqui, né? Opa, perdão. Aqui, certo? Um topo, né, uma resistência que virou suporte, e esse suporte segurou por muitos e muitos dias, né, e gerou um movimento direcional depois disso. Então, não é só identificar topos e fundos. Né, já fica aqui uma dica valiosa para você quando você quiser identificar zonas importantes, regiões importantes de preço, onde o preço pode reagir ou pode segurar. Não basta ser um fundo ou um topo. Tem que ser um fundo ou um topo relevante, que tenha gerado alguma reação relevante no mercado. Né? O que essa região aqui mostrou? Que o preço segurou e depois fez o quê? Rasgou para cima. Então, sim, é uma região importante, principalmente quando nós voltamos, né, a testar essa região com um movimento agudo como esse, um movimento reto para baixo. Tá? Então, fica evidente aqui que fica ainda mais relevante, né, essa região. Então, era uma zona de troca de polaridade, né, de suporte, tinha uma retração de Fibonacci, tinha também, né, de bônus ainda um ponto de pivô aqui, né, um pivot point, estava distante das médias, né, quando a gente vê o primeiro toque, estava distante das médias e vinha de um movimento agudo e estendido. Então, assim, é a tempestade perfeita para a gente buscar por uma operação contra a tendência. Tá? Muito bem, como que foi essa operação? Aí a gente vai lá. Ela pode ter acontecido, né? Você pode fazer essa operação de várias formas. Primeiro, a mais tranquila e que eu recomendo que você comece assim, é pelo gráfico de 5 minutos. Então o mercado vem, você está só esperando. Né? Se você não pegou essas vendas aqui, né? E eu não estava pensando em vendas aqui hoje, estava mais pensando em pegar esse movimento mesmo contra a tendência. Então eu simplesmente aguardei
o preço vir testar essa região que eu já tinha marcado. Aí a entrada clássica seria uma superação dessa máxima com um stop na mínima. Problema: essa barra é muito grande para a gente fazer isso, né? Você teria que ter aqui um movimento muito amplo para conseguir um risco-retorno interessante, né? Eu prefiro usar um stop menor, ou usando a mínima da barra seguinte, ou indo para um time frame menor, né? Quando ele vem testar aqui a região, a gente desce para um time frame menor, de 2 minutos, de 1 minuto, e busca uma entrada lá, tá? O que aconteceu aqui nos 5 minutos? Ele fez uma mínima aqui, superou a máxima, ativou o trade, e maravilha, aí você pode fazer a entrada na superação da máxima, colocar o stop embaixo dessa mínima, né? 1 para 1 aqui já testaria a média de 9, e 2 para 1 aqui já próximo da média de 20, um bom trade, um trade ok, né? Eu gosto de fazer um pouco diferente. Eu gosto de ser um pouco mais agressivo, dado o contexto, né? Eu gosto de ir para 1 minuto, como os trades que eu mostrei nos dias ontem, né? O trade de ontem, fizemos várias operações assim, eu mostrei aqui, inclusive, os erros que eu cometi até, né, no gráfico de 1 minuto. Se você não viu, assista o vídeo de ontem, que eu falo lá que eu quase botei tudo a perder. Assista, que é muito valioso. E hoje foi a mesma coisa, o mesmo trade, a mesma lógica, o mesmo raciocínio, só que hoje deu certo de primeira, o trade fluiu maravilhosamente bem. O que eu gosto de fazer? Veio testar, deixou uma barra para mim de compra, entrada, stop, acabou. É isso. O alvo pode fazer uma realização parcial na média de 8, o alvo na média de 20 dos 5 minutos. Tá? E foi exatamente isso que a gente fez. Deixa eu jogar para cá. Aqui, quando bateu na média de 8, eu realizei uma parcial. Né? Não esperei chegar em 2 vezes o risco, eu realizei na média de 8 mesmo. Né? E encerrei o trade aqui na média de 20, conforme o planejado. Trade bem tranquilo, padrão, né? Contra a tendência, do jeito que a gente gosta de fazer. Depois, ainda mais pro final do dia, não fiz essa operação, mas ele ainda veio testar de novo aqui, né? Ele ameaçou fazer um pivô de alta aqui, não conseguiu e veio testar de novo. Poderia até ter dado uma nova entrada aqui, um sinal novo. Mas, né, diferente daqui, a média, você vê que as médias já estavam mais próximas aqui, né? Então a gente tinha, sei lá, essa barra nem é tão bonita para fazer uma entrada, poderia ser, mas não é tão bonita. Essa sim, já é um sinal mais legal, mas, pô, já tá na cara da média. Não é um cenário tão bom, né? E você vê que o trade não fluiu muito bem, ó. Até se a gente for num minuto, como que foi aqui? Esse segundo teste, bom, esse foi o primeiro, depois o segundo teste aqui, ó. Você vê que não foi muito legal, né? As médias já estavam muito próximas, ó. Vem aqui, não acionou, essa barra aqui, né? Não acionou. Aí gerou mais uma barra aqui, aí acionou, não fluiu, pode ter estopado, enfim, ó. Por que que isso acontece? Porque a média está muito perto aqui, né? Quando chega, ó. A média está colada no preço. Olha a diferença disso aqui, ó. Olha a diferença. Tá vendo? Imagina quando o preço estava aqui embaixo, a distância da média. Então é isso que a gente quer. Trades contra a tendência, a gente precisa do distanciamento da média, senão não é tão legal. Tá? Então esse foi o trade do dia. De novo, né? Totalmente alertado aqui no Morning Call. Quem assistiu aproveitou e aproveitou muito bem. Tá? O que mais que a gente teve? No GER40 também a gente teve o mesmo cenário. O GER40 estava numa região de suporte. Como que eu tracei esse suporte? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tracei esse suporte também lá no Morning Call, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ó, tava falando aqui no Morning Call e tracei exatamente essa região, de 23.380, 440. Exatamente aqui, ó. E foi exatamente onde o mercado parou. Como que eu cheguei nessa conclusão, né? Primeiro, a gente tem um alvo desse espelhamento aqui, ó. Segundo alvo do espelhamento. Como que eu traço? Como que eu traço o espelhamento? Primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui. Quando eu fiz o Morning Call, ele estava batendo no primeiro alvo, ele estava aqui. Eu falei, ó, se ele continuar caindo, o segundo alvo é lá, e é lá que me interessa, porque vai estar mais distante, vai estar mais esticado. O que mais que a gente tem lá? A gente tem uma retração também, de Fibonacci, igual a gente tinha lá no S100. Pega essa perna toda aqui, ó, retração de Fibonacci de 76%. E a gente acha que tinha também um ponto de pivô, né? Aqui um nível de ponto de pivô também que cravou no preço. Porém, no entanto, esse trade não evoluiu muito bem.
E aí a gente volta no questionamento ali anterior. Por que não evoluiu tão bem esse trade, né? Porque o GR40 caiu de forma um pouco mais arrastada. Não foi aquele movimento rápido, forte, estendido, igual o S100, né? Olha aqui quanto tempo que ele ficou de lado aqui, enrolando para cair. Aí ele foi caindo com barras menores, ó, barrinhas pequenas. Então, isso faz com que a média acompanhe o preço. E a entrada que a gente teve aqui, né, o sinal que a gente conseguiu ter aqui não tem sinal, aqui não tem sinal. Aqui foi o primeiro sinal, a média já está na cara. Aí não fica legal. Dá para fazer? Pô, até dá. Né? Quer fazer um trade aqui, por exemplo, ó, pegar aquela lógica de stop mais curto, né? Você entra aqui, com stop aqui, dá para fazer, não tem problema nenhum, acho válido. Né? Que você pegaria um para um, né? Já estaria acima da média de 8, tudo bem, até uma estratégia que eu ensino no curso, que é a tática do anzol. Precisa de mais distância para a média de 20, mas enfim, isso é outro assunto. E teria pago ali 2 para um, beleza. Mas não foi o cenário ideal, sendo bem sincero. Não fiz esse trade, nem num minuto a gente consegue identificar ali um ponto adequado para entrada, embora tenha dado certo, né? Porque mesmo, vamos seguir a mesma lógica que a gente fez lá no S100. O preço tocou. Beleza, tocou a região que a gente quer. Primeira barra, dá para entrar? Não vou nem olhar os 5 minutos para ver como que tava. Vamos ver só aqui no 1 minuto. Dá para entrar? Dá para entrar. Entrada, stop e os alvos lá em cima. Beleza. Nem sei se acionou aqui, né? Vamos considerar que acionou. Foi pro stop. Beleza, não tem problema. Vamos pegar a próxima entrada. Próxima entrada aqui. Entrada, stop. Não fluiu, não evoluiu. Não evoluiu. Aqui é difícil saber se pegou no. Como eu não fiz o trade, eu não posso dizer para você que pegou no stop ou não. Perdeu a mínima aqui? Perdeu. No entanto, né, perdeu por um cabelinho aqui. Eu nunca coloco o stop muito próximo da mínima. E aliás, já fica uma dica aqui também para você. Se você opera no mercado internacional, a gente tem o spread. O spread ele é variável, né? Então ele pode, muitas vezes, se você colocar o stop muito próximo aqui, o spread vai te tirar, mas ele não vai ter necessariamente perdido essa mínima. Tá? Então você tem que ficar esperto com isso. Então eu sempre deixo um espacinho. Esse espacinho teria sido suficiente para não me estopar nesse trade? Não sei, porque eu não fiz. Né? Vamos dizer que sim. Ou vamos dizer que não, levei mais um stop aqui. Tudo bem, não tem problema. Poderia ter feito uma reentrada aqui. Tá? Mas, se você não foi estopado, essa entrada acabou pagando. Pagou uma vez o risco, pagou duas vezes o risco. Tá? Nos 5 minutos, a gente teria. Aqui não faz sentido fazer RP na média de 8, né? Porque a média de 8 está muito próxima. Já é um indicativo para não fazer o trade. Pelo menos não nesse ponto aqui. Teria que fazer uma RP aqui. O que eu faria se eu tivesse feito esse trade? Não faria esse trade, né? Mas vamos supor que eu tivesse entrado. Como que eu conduziria? Deixaria uma RP na média de 20 e o alvo final em duas vezes o risco, ou até mesmo o alvo total já nas duas vezes o risco, e seja o que Deus quiser. Né? E foi o que aconteceu. Mas, de novo, não era o cenário ideal. E você vê que não fluiu como fluiu bem esse trade no S100. Certo? De resto, pessoal, não tivemos muito mais o que dizer aqui. Teve o euro-dólar, né? Pô, Felipe, não teve o que dizer, olha essa barra. Pois é, essa barra estragou o dia. Hoje tivemos payroll, né? Eu estava esperando aqui o rompimento dessa estrutura ou o rompimento dessa estrutura, né, para poder operar, e ele rompeu, só que ele rompeu assim. Né? Aí fica um pouco complicado. Né? Se ele tivesse rompido um pouco antes, talvez a gente teria conseguido pegar esse movimento. Né? A mesma coisa aconteceu no ouro, vou mostrar já já. E aí depois aqui não tem muito o que fazer. Né? Poderia tentar pegar essa compra aqui, lá pelos 5 minutos. Não é muito o cenário que eu gosto. Geralmente ele fica mais lateral, depois de uma porrada como essa. Né? O ouro foi a mesma coisa. Né? Eu estava esperando aqui um pivô de alta. Né? Na verdade, aqui no ouro eu acho que até deu, né? Deixa eu ver. Acho que eu não estava na frente do gráfico na hora que aconteceu esse trade, mas até tivemos aqui um cenário interessante, ó. Tô vendo agora só isso aqui. Tá meio distorcido aqui por causa da barra, né? Mas você consegue ver que isso aqui é um espelhamento?
espelhamento que foi rompido, e esse é um pullback, faz sentido? Ó, pullback do espelhamento, entrada. Nos 5 minutos fica mais claro até. Ó. Espelhamento, a gente teve um pullback pré-rompimento desse espelhamento, mais um pullback, a entrada no próximo candle aqui que desce continuidade. Esse candle aqui seria o candle de entrada. Entrada stop, o alvo lá para cima. Essa entrada eu não vi, tô vendo agora só. Então, o ouro aí gerou uma oportunidade boa. Se eu tivesse visto, provavelmente teria feito, mas não vi. Acho que eu não estava na frente do computador nessa hora, ou não estava analisando outro ativo. Enfim, boa operação no ouro. As criptos hoje, não vi nada, foi um dia mais confuso aqui, mais errático, né? Não teve muita coisa pra gente ver. Eu pegar a partir da manhã aqui. Não tivemos nada muito relevante aqui, nada operável, né? Mercado errático, confuso, não sabia direito o que queria, né? Tanto no Bitcoin quanto em Solana não tivemos nada de muito relevante. Eu estava esperando o que eu falei do ouro. Eu estava esperando que acontecesse em Solana, que era isso aqui, ó. O rompimento desse espelhamento aqui, um pullback, a continuidade. Ele não fez isso, né? Ficou lateral, aí acabou não gerando nenhuma operação. Então é isso, turma. Ó, de novo, Morning Call de hoje. Até se você quiser roubar esse link aqui para você assistir, vou deixar aí para você copiar. Morning Call foi tudo passado, né? A análise do G40, a análise do US100 que gerou um baita de um trade, tá? Se você quiser ter acesso a essas análises, eu te convido a conhecer o Rota Day Trade, que é onde eu ofereço essas análises, né? Então, o que você vai receber ao assinar o Rota Day Trade? Um panorama estratégico diário, então, todos os dias de manhã, por volta das 8h30 da manhã, você vai receber esse mapeamento completo em vídeo dos mercados, antes da abertura, né? Abertura, eu digo, do mercado à vista americano. Então você vai ter tempo suficiente ali para se preparar para as melhores oportunidades do dia, para você ter clareza, você fala, pô, o S100, eu já sei onde eu vou atuar. Se chegar lá eu vou comprar, se chegar aqui eu vou vender, e acabou, você tem clareza no que você está fazendo. As regiões de interesse de compra e venda de cada ativo. Você vai ter acesso a isso de acordo com a minha análise, lógico, de acordo com o que eu faço. Os pontos exatos para você buscar por compra e venda. Tudo isso é feito dentro de um canal fechado lá no Telegram. Então, durante o dia, você também vai receber alertas ali em tempo real. Então, eu vou falar, pessoal, aqui ó, vai chegar nessa região. Quando eu estiver chegando aqui, eu estiver lá vendo, eu vou mandar o alerta no grupo. Ó, pessoal, tá chegando lá em G40, atenção para aquela região que a gente falou que ia buscar por compras. Então, você vai ter acesso a isso. E no final do dia, você vai ter acesso também à análise de fechamento correlacional, né, das operações realizadas no dia, que é esse vídeo aqui que você está assistindo. Né? Esse vídeo é aberto para todo mundo, mas eu também posto lá no canal para você ter acesso fácil ali, rápido. Tá? E de bônus, né, para quem entrar agora, eu estou fazendo o lançamento da Rota Day Trade agora. E se você entrar nessa turma de membros fundadores, eu vou te dar de bônus ali uma aula magna de como operar tendências, né? Uma aula onde eu mostro como que eu faço para operar as tendências no mercado internacional. Tudo isso que você está vendo aqui. O trade de hoje, de US100, é um trade contra a tendência, mas o que eu mais faço são trades a favor da tendência, né, que a gente surfa movimentos maiores. Eu vou fazer uma aula sobre isso e você, entrando lá na Rota Day Trade, vai ter acesso a essa aula. E não é só essa aula, porque mensalmente ou de tempos em tempos eu vou lançando novas aulas como essa. Então eu vou ensinar a operar tendência, eu vou ensinar esse de operar contra a tendência, depois vou ensinar a operar notícia, enfim. A gente vai enriquecer esse conteúdo ainda mais ao longo do tempo, e se você assinar, você vai ter acesso gratuito a tudo isso. Tá? Ao invés de pagar aqui R$1,97 para ter acesso a essa aula, né, de forma individual, isolada, ela vai estar inclusa na assinatura. Tá? Pô, Felipe, ótimo, quanto custa, cara? É caro essa assinatura? Aí que tá, meu amigo. Você me paga um cafezinho por mês e eu te dou tudo isso aqui diariamente. Você acha que é uma troca justa? Né? Se você acha que é uma troca justa, clica no link que está na descrição e bora, vamos se juntar para fazer essa comunidade crescer e operar o mercado internacional, ganhar em dólar, né? O que você acha? Eu acho uma boa, eu acho que você deveria aproveitar, porque esse é um preço promocional para membros fundadores, né? E ele vai ser reajustado em breve, tá? Simplesmente pela lei de oferta e demanda, conforme for entrando, as pessoas forem entrando, o preço vai subindo, tá? Então aproveita, entra agora por R$19. Cara, R$19, velho. Se eu não te ajudar a fazer R$19 em um mês, eu me aposento, tá? Vamos ver, R$19 dividido por 5,50
São 3 dólares e 45 cents. Se eu não te ajudar a fazer isso em um mês, meu amigo, eu juro que eu aposento, tá? Então, você está convidado a conhecer o Rota Day Trade, beleza? Muito obrigado por ter me assistido, por estar aqui comigo nessa sexta-feira. Segunda-feira estaremos de volta e eu espero você lá na Rota Day Trade, para a gente fazer o Morning Call juntos e identificar as melhores oportunidades aí no mercado internacional, beleza? Um abraço, bom fim de semana, bons trades, até mais.